pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um episódio da Pod Bike com os patrocinadores Colmeia, Marconi Ribeiro Treinamento, Alexandre de Bike Registrada e hoje temos uma convidada especial, Carol Ribeiro, uma atleta que veio da patinação, super campeã, foi 7 anos consecutivos, né? Uhum. Da Seleção Brasileira de Patinação, campeã brasileira. E ela migrou para o ciclismo de estrada e hoje ela vai contar um pouquinho dessa transição da patinação para o ciclismo. E como é que tá sendo isso, né, Alexandre? Com certeza, esse episódio nós vamos falar das mulheres no ciclismo. E Yeah. eu posso dizer que mulher no ciclismo não é novidade. As mulheres já estão no ciclismo há muito tempo e fazendo, ó, É, Bonito. muito bom, bonito aí, viu? Mas, E para começar, né, acredito que a Carol pode se apresentar, pode fazer uma bela introdução e contar pra gente um pouquinho da sua história. Se apresenta aí, Carol. Bom, meu nome é Ana Carolina, Carol. Tenho 21 anos, sou nascida e criada aqui em Brasília. Como eles falaram, vim da patinação de velocidade. Já fui campeã brasileira várias vezes na categoria júnior, sênior. Sou atleta desde criancinha. Hoje em dia eu sou ciclista profissional, compito pela equipe Soul Cyclists. E esse ano eu tô indo para a Bélgica representar a equipe e Brasília, o Brasil lá fora. Ou seja, você tem muita experiência em competições, já vindo da patinação. Sim, mas no ciclismo eu confesso que eu ainda me sinto bem iniciante nesse mundo de competições, sabia? E quando você fala iniciante, significa que você começou a pedalar desde quando? Conta aí como é que foi essa transição, o porquê que o ciclismo entrou, Uhum. né, na sua vida e essa escolha aí de migrar, né, sair da patinação para o ciclismo, quem te decidiu mudar de motivou, esporte também, né? Bom, eu sou atleta de patinação desde os 7 anos. Desde criancinha mesmo, assim, e sempre competi. Eu adoro competir, gosto demais. Adoro treinar também, gosto do esporte. O ciclismo sempre fez parte dos meus treinamentos. A gente fazia as temporadas de base da patinação, aumentando um pouco de volume no ciclismo, fazendo treino específico de força, para melhorar a capacidade aeróbica. Tudo isso a gente fazia na bike, mas sempre voltado para os objetivos e provas-alvos da patinação. Então, nunca foi o meu esporte principal. Mas daí é aquele negócio, o ciclismo ele pega a gente. Não tem como. Então, quando você começa a ir em pelotão, e aqui em Brasília a gente tem um monte pelotão e começa a pedalar com a galera, você vai se apaixonando, né? Então, eu comecei a dar uma fugidinha dos treinos do final de semana do Patins, que era tipo 42 km no parque. Deixa eu fazer um pedal ali com a galera. Fazer um pedrão, ir no pelotão do lago no domingo. Então, eu fui me apaixonando pelo ciclismo, mas sempre foi meu esporte de apoio à patinação. Então, eu comecei a pegar firme mesmo e treinar sério logo depois de um seletivo do Pan-Americano em 2023. Eu tava treinando bem pesado. Foi quando eu conheci o meu treinador hoje do ciclismo, que é o Arlon. E junto com a minha treinadora da patinação, a gente montou um planejamento voltado para conseguir essa vaga para a seleção brasileira para representar o Brasil no PAN. Então, o seletivo foi em maio. Em janeiro, a gente começou a fazer treinos na bike específicos para eu ganhar velocidade no patins. As provas eram curtas, tipo 200 metros, 500 metros, 1.000 metros, e eu precisava estar mais rápida. Então, a gente fez um planejamento de treinos, assim, de bastante intensidade. Então, meus treinos eram curtos, mas eram bem intensos na bike, justamente visando essas provas da patinação. E aí eu fui gostando cada vez mais. Tem quem não goste de planilha, mas eu adorava sair de casa para fazer os treinos duros na bike. E aí passou o seletivo do PAN. Eu fui muito bem, mas não consegui a vaga. Era uma vaga só no feminino para representar o Brasil lá no PAN. Então eu disputei com várias meninas super fortes, que eram minhas adversárias por anos. E aí eu não consegui a vaga. E aí depois disso, eu falei assim, olha, patinei a vida inteira. Acho que eu vou tirar um tempinho, sabe aquele tempinho de frustração? Era o que eu vinha treinando por muito tempo e acabou que eu não consegui, então acho que eu dei aquela. Não, preciso dar uma respirada.
Só que aí eu respirei do patins e fui me apaixonando mais pela bike. Então, logo depois desse seletivo do Pan-Americano, que eu não consegui a vaga, eu comecei a treinar mais frequente a bike. Então, o que eram treinos 3 vezes na semana, geralmente terça, quinta e sábado, viraram terça, quinta, ou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e na segunda-feira que era folga. Eu queria pedalar, e assim foi. E aí, assim, depois disso, eu continuei treinando patins, mas fui me apaixonando cada vez mais pela bike e fui querendo começar a competir, porque eu fui vendo que eu tinha nível. Poxa, eu chegava lá no parque, ia treinar com a galera, batia nos meninos lá da equipe, eu falava, não, então eu acho que eu preciso começar a competir, né? E aí foi, acho que comecei a correr uns rachões, algumas provas aqui em torno de Brasília, que tem muito, né, ali, Formosa, Águas Lindas. Mas a primeira prova oficial mesmo foi lá em Goiânia, no autódromo, 100 km de Goiânia. Sei. Aí ali, eu sempre fui, né, competitiva, assim, falei, tentar abrir uma fuga, faltando, sei lá, 2, 3 voltas e tentar ir embora sozinha. Aí fui embora com mais uma atleta, fomos pro sprint, eu ganhei. Aí depois disso foram indo provas e provas. E aí hoje é isso. Hoje minha vida tá sendo treinar e competir, tudo voltado pro ciclismo. E essa questão de você ser da patinação de velocidade, você acha que isso te ajudou bastante na questão do sprint também? Ter mais velocidade no sprint? Eu acho que sim. Eu acho que, como um todo, essa carga de ter sido atleta por muitos anos já me ajudou a ter uma performance um pouco mais rápida no ciclismo, né? Porque, eu já malhava, sempre corri. E a patinação é um esporte que requer uma parte aeróbica e uma estrutura muscular muito forte, né? Então, isso tudo ajudou. Mas acho que no sprint, principalmente, também por causa da potência, né? Mas Você treinou muito, né, na patinação, a potência. muito. Mas a bike também complementa muito essa característica no patins, dessa velocidade do sprint também eu levei pro patins. Legal. E os principais desafios de sair do patins para o ciclismo? Você contou a história, como é que foi essa transição, mas sempre que a gente faz uma mudança de um esporte para o outro, principalmente patins e ciclismo, não tem muito a ver, apesar de complementar o patins à prática Sim. do ciclismo. Como é que foi esse desafio? Porque se cobrar como atleta é diferente de você só praticar o esporte como um Sim. entusiasta, né? Isso é verdade, porque assim, eu sempre fui atleta de patinação e apesar de fazer parte da seleção brasileira, eu nunca ganhei pra isso, né? Então hoje eu ganho pra treinar. E já é uma diferença enorme. Você já se coloca uma pressão, uma disciplina bem maior. Mas, além disso, o ciclismo ele é muito endurance, né? Então, as horas de treino e o tempo que eu passo treinando foram consideravelmente de 12 a 15 horas para 20, 25. Então, isso com academia e todo o resto. Então, acho que a maior dificuldade é isso, assim, também. Você tem que abrir um espaço maior durante o seu dia para estar ali treinando. Mas creio que para mim, essa pressão também de hoje ser ciclista profissional faz diferença, assim, também, dessa migração, né? De me cobrar mais e me pôr mais pra viver isso, assim. E conta pra gente essa história. Seu treinador é o seu namorado. Como é que Não, funciona isso? Noivo, né, noivo? a gente se conheceu pedalando. Aham. Assim, ao acaso, né? A gente se conheceu num pelotão de um amigo nosso, e aí fomos na padaria, pós-treino, tomar uma coquinha e um pão de queijo. E aí você vai, um pedal leva o outro, e aí a gente começou a treinar juntos, e ele sempre foi muito rigoroso nos treinos dele. E aí a gente percebeu algumas características que podiam ser melhoradas em mim, e aí foi assim. Ele tem uma equipe aqui em Brasília, né? A Cosset Team. E aí é isso. Aí se virou. Foi meu único treinador no ciclismo e por enquanto tá sendo ele porque eu tô vendo evolução. Quando eu parar de ver evolução, eu mudo. Exigente, hein? Exigente. Verdade. Essa é exatamente a pergunta que eu ia fazer agora. Como é que está sendo a evolução aí desde quando você começou até agora, nos dias atuais? Quando você começou, você já Ah, sentiu assim dificuldade, facilidade, foi evoluindo aos poucos? Me conta um pouquinho sobre isso. como a princípio os treinos da bike eram voltados para pro patins, a gente fazia alguns treinos assim, assim que a visão de qualquer um é errado, né? Mas é porque eram voltados para outro esporte.
Então foi uma evolução que foi aos poucos, né? O treinamento. Eles eram curtos, muito intensos, e a gente foi colocando um pouquinho mais de carga, foi introduzindo também treinos específicos na academia e trabalhando outras características que antes a gente não trabalhava na bike porque não eram necessárias no patins. Eu as trabalhava no patins, então a resistência, a parte aeróbica, é, então a gente foi com o tempo vendo algumas características que a gente precisava trabalhar na bike e foi fazendo, né, reorganizando e periodizando também para as provas-alvo do ciclismo, que antes era uma coisa que não tinha, né? Os treinos eram ajustados ali para as provas da patinação. E a sua participação em provas de ciclismo? Como você está se saindo atualmente? E me conta aí se teve alguma prova que você participou, ou recentemente, ou um pouco mais para trás, que você se surpreendeu com o resultado. Eu acho que eu guardo essa prova muito marcante para mim, que foi a 9 de julho, Uhum. que é uma prova assim, tradicionalíssima, né, aqui no Brasil. Todo mundo quer correr ela e quer ganhar. Já tem mais de 100 edições, né? Foi Se eu não estou enganado. a 70ª que fala? É. 74ª edição a que eu corri. Pode Foi ano contar pra passado. gente onde é essa prova, que às vezes os nossos Não conhecem. não conhecem. Bom, é uma prova super tradicional lá em São Paulo, então todas as grandes equipes, né, profissionais e amadoras querem correr ela. E eu fui a convite do Claudio Diegues, que é, sei lá, o currículo dele eu nem consigo dizer aqui, mas atualmente ele é treinador da seleção, treinador da seleção, acho que do ciclismo de pista, paralímpico e do ciclismo de pista. Ele é diretor técnico da antiga Memorial, né, que hoje é a Soul Cycle Santos. E aí ele me convidou para correr essa prova. Eu fui, assim, sem saber o que esperar, porque é uma prova que, a nível nacional, assim, né? Os principais nomes do ciclismo feminino correm todos os anos e tem todas as equipes trabalhando para suas sprinters, ou, né? Então, assim, eu fui sem saber o que ia ser. E ninguém me conhecia, acho que isso foi uma vantagem, que aí no sprint eu fui lá e falei assim, agora é a hora. E peguei terceiro lugar na prova. Então ficou em primeira a Wélida, que é 30 vezes campeã brasileira, a Polegatti, também campeã brasileira, e eu. E aí, primeiro na categoria sub-23. Então aí eu me surpreendi, assim, eu sabia que eu estava treinada, queria agarrar a oportunidade, né, de mostrar para o Cláudio que eu era boa, mas eu não sabia que eu ia me sair tão bem. Então eu cheguei lá e falei, uau, isso aqui foi legal. É realmente um ótimo resultado. Foi um ótimo Não resultado. passa, né? Exatamente. Todos os atletas. Sim, exatamente. Aí uma semana depois eu fui correr os jogos regionais, né? Que foi em Tupã, uma cidade de Marília, uma cidade de São Paulo. Fui representando a cidade de Marília, a convite da prefeitura, né? Já corri por Marília também. Pois é, eu Muitos anos atrás. fiz um ótimo, né? Várias provas bem feitas. Então a gente teve ótimos resultados para a cidade. E aí foi assim que eu comecei a adentrar, né, o ciclismo. Aqui em Brasília, antes da 9 de julho, eu fui campeã do Jeff Brasília. E aí, assim, Jeff é jogos? não, é o Grão Fundo. Grão Fundo, é É, isso. Uhum. o Grão Fundo aqui de Brasília. E aí, assim, esses resultados foram os principais, assim, que foram abrindo portas no ciclismo, né? Lá na prova. O Jeff Brasil. Morri. Foi qual ano? Foi Ano passado? ano passado, 2024, É. Não, a prova ali é assim, ó, não sei se você viu, larga tudo, todo mundo, né? Mola, 500 atletas ali pra você estar na cabeça do pelotão. Eu fiz uma primeira subida na 8% ali, a força que eu fiz pra me manter no primeiro pelotão com os homens aqui de Brasília, tá doido. E aí foram abrindo portas esses resultados. Foi assim. Legal, bacana. Bela história. É. Esse resultado na 9 de julho realmente é diferenciado. Você, sub-23, ficar em terceiro lugar na Elite. Na geral, né? E isso, você acha que essa prova foi a prova que te deu uma maior visibilidade para você ter essa, vamos dizer assim, esse destaque no ciclismo? Essa foi a prova a principal que te... Eu creio que sim, porque
todos os treinadores das equipes de São Paulo e do Brasil estavam lá, né? Eles estavam lá e eles passaram, às vezes, né, me conhecer, perguntar quem eu era, por isso. E o próprio Cláudio, ele me levou lá para me ver correndo, né? Uhum. Então, foi bacana, assim, porque eu fui pra lá com o objetivo de agarrar a oportunidade. Se ele me chamou pra correr, é porque ele quer me ver correr. Então, eu tenho que não dar viagem perdida, eu tenho que vir aqui e mostrar resultado. Então, acho que foi o que abriu portas. E falando de equipe, né? Uhum. Conta um pouco da sua equipe. Bom, hoje, a temporada de 2025, eu tô correndo pela Soul Cycles. Soul Cycles é uma marca brasileira, né? Eles fabricam desde Speed, MTB, Gravel. E eu entrei na equipe através do projeto Sou Jovem, que foi um projeto criado pela Soul para levar atletas aqui do Brasil sub-23 para passar uma temporada lá na Bélgica. Então, a gente mandou nossos currículos, nossos testes de FTP e mais um monte de coisas. Fizemos entrevistas no final do ano passado. E aí a gente se reuniu em um training camp, né? Depois de uma peneira das entrevistas. 20 atletas feminino e 20 atletas do masculino. Lá em São Carlos. Para fazer esse training camp e fazer aquela última escolha das 5 meninas e 5 meninos que iriam para a Bélgica. E aí, Esse projeto Sou Jovem. Sou Jovem, Certo. criado pela Soul. E aí, através desse projeto, desse training camp, que eu fui chamada para correr a temporada de 2025 pela Soul e passar essa temporada lá na Bélgica. Muito bom, né? E Foi essa viagem vai ser agora? dia 28. Aí, Pronto. começando a arrumar as malas. Ah, Começando a arrumar as malas. bacana. E o Arno, como é que tá com essa viagem? Se eu tô feliz, imagina ele, né? Que tá vendo o trabalho dele dar resultado. Muito bom. E além da Soul, tem mais algum apoiador? Bom, hoje eu tenho a Soul, né? A Cosette que faz a planilha de treinamento e tudo, né? Que é o Arlo. Bom, acho que só. Só. E você se considera hoje uma ciclista profissional? E por quê? Bom, eu me considero profissional porque eu estou vivendo para isso hoje, né? Apesar de ser estudante de direito, eu não estou mais trabalhando na área justamente por causa do treinamento, para poder me dedicar, né, 24 horas para isso e poder passar essa temporada na Bélgica competindo lá. Então, acho que vem muito desse compromisso, assim, né, de viver para isso, esse sentimento de que você é profissional. Porque isso hoje é o que eu tenho feito. Eu tenho uma visão também, o Marconi até pode ajudar a complementar, que hoje o ciclista profissional, para algumas, vamos dizer assim, categorias ou federações ou associações, é o ciclista que está naquela fase ali de elite, né? Eu já entendo que o ciclista profissional é o ciclista que vive do ciclismo. Sim. Né? Hoje, eu considero, por exemplo, o Marconi um ciclista profissional. Com certeza. Né? Eu trabalho com isso. Ele trabalha, vive disso, é a bike que traz todo o recurso financeiro para ele e ele se dedica a maior parte do tempo dele ao mundo da bike, então eu considero o resto é o dedicado. resto é dedicado à bike, né? Como treinador, como atleta, como empreendedor. Sim. Então eu vejo assim, essa concepção de ciclista profissional é quem vive do ciclismo. E a outra parte é quem se dedica profissionalmente também, né? Aos treinos, né? Alimentação, ao descanso, tudo isso. Porque acaba que, assim, a gente tem a parte do treinamento, mas ela é a menor parte do nosso dia. Lá em casa a gente é chato, assim, sabe? A gente faz dieta e tudo, mas a gente é chato por horário de voltar pra casa de um jantar de amigos, de uma festa de família, porque tem treino no outro dia, porque tem que botar as pernas pra cima quando chega em casa. Por que isso? Por que aquilo? Então acho que isso faz muito parte do se sentir profissional também, né? Você não se dedicar ali só no treino, mas o resto todo, né? E a gente é chato, a gente fala disso, vive pra isso, é tudo bike. Então acaba que você vira, né, uma coisa só com a bike, com essa vida que o ciclismo te traz, né? A rotina que você cria na sua vida, não só na parte esportiva, mas também na parte pessoal, gera novos hábitos, né? E esse hábito deixa muito claro que eu sou profissional porque os meus hábitos são completamente diferentes de
outros atletas, né, sejam eles entusiastas ou amantes da bike, ou É. aquele que se considera amador, mas eu entendo que essa questão, hoje, quem vive da bike é um ciclista profissional. E hoje eu ainda sinto uma responsabilidade bem grande também, porque acho que tudo que eu falo aqui, fora daqui, dentro de uma prova e todas as minhas atitudes também, eu carrego uma marca comigo hoje em dia, né? Então todo mundo é, acaba que associa os atletas de uma marca a essa marca e a equipe. Então eu sinto uma grande responsabilidade também em passar isso. E acho que isso também faz parte, né? Querendo ou não, você hoje está numa equipe nacional, né? Sim, tem que fazer jus. Exatamente, tem que É, representar bem e dar exemplo também, né? Que é o que você está fazendo aí. é. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seu mental. Eu vi que você falou muito aí de gosta de competir, de vencer, você Uhum. sempre está buscando a vitória, né? Isso vem desde a patinação, porque lá você era uma campeã. E quando você veio para o ciclismo, você quis continuar sendo campeã, né? É. Então, eu acho que essa mente campeã vem lá de trás, né? Vem de trás, bem de trás, até porque eu não sempre fui uma campeã na patinação, né? Eu já passei por várias categorias e já competi muitos anos. E não foi sempre que eu ganhei. Muitos e muitos anos a gente pega ali, fica batendo na trave, fora do pódio, até subir no pódio num terceiro lugar, e aí você bate na trave várias vezes, e aí é o segundo, e é aquela pessoa que você nunca consegue ganhar, e você tenta ir ajustando os pequenos detalhes para se vencer e também conseguir um primeiro lugar. Então, assim, acho que isso faz parte de quem eu sou hoje também, né? E aí, assim. Eu nunca fiz terapia, nunca fui num psicólogo do esporte. Tudo que eu tenho hoje pra mim como virtudes no esporte, eu adquiri e de pessoas que me inspiram ou das minhas próprias experiências. E acho que isso conta muito, porque você tem que se conhecer. Eu sei o que me deixa ansiosa antes de uma prova, eu sei o que não me deixa ansiosa, eu sei o que me faz ter garra ali naquele momento que eu tô tipo, não dá mais, a perna não vai. Então acho que isso também faz muito se conhecer faz muito parte do seu mental como atleta. Eu sei que às vezes o limite que a minha mente coloca, eu sei que eu posso ir mais. E ter pessoas que confiam em você e te aconselham bem é essencial também, né? Eu tenho o Alan pra mim como uma pessoa que eu posso confiar e que sempre vai me pôr no limite e sempre vai falar ali pra mim, você pode mais, você consegue mais. Minha treinadora da patinação, ela era da mesma forma, ela era aquela pessoa que fala assim, eu sei que você consegue. Então, quando você achar que você não consegue, vai mais um pouco que vai. E aí, essa parte de ter pessoas junto de você que te falam isso, também faz com que você tenha isso dentro de você, né? Então, acho que pra mim, hoje, eu tenho essa parte psicológica, assim, um pouco bem forte por isso, porque eu convivi pessoas a vida inteira que tinham esse lado de sempre se manter centrado e tudo, sabe? É. Eu acho que o mental, pro atleta, o ambiente acaba influenciando diretamente Demais. na forma que o atleta pensa, né? Precisa de pessoas ao redor do atleta com a mentalidade muito diferenciada para Sim. influenciar diretamente o atleta, para que nos momentos de dificuldade, É. os desafios, né, ele tenha um bom resultado. Eu estava comentando aqui que antes de começar a treinar, eu treino há pouco tempo, mas aquela ideia de primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar mudou muito para mim, porque como é difícil você estar entre os top 50 melhores Sim. do Brasil. E aí, quando se fala em top 10, então, nossa, muito difícil. Considero que essas pessoas realmente são pessoas um nível acima, né? No ciclismo a É. gente considera os alienígenas, né? Podemos dizer assim. E hoje, a ideia de você se dedicar a um esporte a ponto de você ter uma classificação, tá entre os melhores, você enfrenta muitos desafios. E o seu mental, não só a parte física, mas a parte mental, é
um Essencial. principal fator, né? É. Muito essencial. Às vezes é o diferencial, né? É. De um atleta para o outro. É, Deve aparecer ali no final na vitória. e principalmente, por exemplo, eu vejo muito por mim, assim, eu comecei muito nova. Então isso faz muita diferença também, assim. Às vezes a pessoa, quando ela começa já categoria master, às vezes ela já tem a mentalidade ali formada e tudo. Mas quando você começa muito novo, a sua mentalidade ela é toda voltada pelas influências e pelas experiências que você tem dentro do esporte. E isso faz diferença hoje até na minha rotina, assim, no meu dia a dia, em como eu lido com os problemas, tudo. O esporte, inclusive, traz muito isso, né? Da resiliência, determinação e tudo pra gente. Isso é fundamental em tudo, né? E hoje você está em qual categoria? Na sub-23. Sub-23. Isso. E tem uma colocação, uma classificação na Sub-23? Não tenho porque o ano passado foi o ano que eu comecei nas competições, né? Eu nem cheguei a correr o Campeonato Brasileiro. Então a minha classificação foi mais pela 9 de julho dos Jogos Regionais, que entram no ranking brasileiro. Mas eu acho que eu fiquei ali no top 15, porque eu não competi muito, né? Esse ano, creio que também a classificação aqui dentro do Brasil não seja boa, porque a gente vai passar muito tempo fora, então acaba que a gente não vai correr tantas provas que entram no ranking brasileiro, né, da estrada. E esse projeto, onde você vai treinar fora, qual é o principal objetivo dele? Bom, o principal objetivo é elevar o nível do nosso ciclismo. Então, a gente vai para lá, correr prova, treinar fora, ganhar experiência de prova, ritmo de corrida, vivenciar o ciclismo europeu, principalmente lá na Bélgica, né, que é o berço do ciclismo. Então, a gente vai correr muito as quermesses lá. Então, a gente vai correr prova lá, chegar aqui no Brasil com outro ciclismo, outra mentalidade, outro tipo de prova. E aí o objetivo disso é uma Olimpíada, né? Que hoje é o maior evento, assim. Então, a gente não quer, assim, só ir pra ficar e voltar e acabar o projeto, mas fazer um ciclo olímpico, ter a oportunidade de conquistar uma vaga para as próximas Olimpíadas, né? Levar mais atletas para as Olimpíadas, não só dois, como a gente teve nas últimas. Entendi. E você tá na Sub-23 mais esse ano e o próximo? Isso, Mas esse ano mais um. até 2026. Bacana. Essa ideia de ciclo olímpico, esse projeto, então, ele não pensa a curto nem médio prazo, ele está pensando a longo prazo. E até onde, né, o André, que é o dono da Soul, se sentia assim, inspirado, né, a levar, porque acho que a gente precisa de pessoas que incentivem o esporte e tenham vontade de ver ele crescer. E o André tem. Então ele tá investindo nesse projeto pensando a longo prazo e que venham muitos longos prazos, que venham várias Olimpíadas e várias pessoas tenham a oportunidade de vivenciar o que a gente vai viver lá na Bélgica esse ano. Parabenizar o André, né, por esse projeto, porque no Brasil os atletas sabem que o quanto é difícil você ter um apoio ou alguém que incentiva o esporte. E quando a gente fala de incentivo ao esporte, a gente fala de questão financeira, né? Isso envolve muito a questão financeira. Então, parabenizar o projeto Sou Jovem, o André da Sou, Tá de parabéns. parabéns por essa iniciativa de realmente apoiar, né? Tá à frente e que esse projeto dê frutos. Eu acho que tudo que a gente faz com dedicação, com amor, empenho, né, sendo resiliente, é uma questão de tempo para a gente começar a colher os frutos desse trabalho, né? Que é um trabalho árduo, É. não só dos atletas que vão se dedicar, mas também da Soul que vai apoiar esse projeto durante um tempo. Aí, de todo mundo por trás, né? Com certeza. Né? Tem muitos profissionais envolvidos. Você pode até comentar aí, além do seu treinador e da equipe Soul, você com certeza tem outros profissionais, nutricionista, Sim. fisioterapeuta, e aí? Como é que é essa dinâmica? Eu tenho apoio hoje. Isso, inclusive, eu esqueci de falar, é que a gente vai pensando, né? E depois que a gente lembra. Mas a Fernanda, ela é minha nutricionista desde a época da patinação. Então, ela me acompanha e ela acompanha toda essa transição. Ela que faz os testes comigo pré-prova.
Na patinação a gente não tinha alimentação intra-treino, né, assim, durante prova, porque as provas eram mais curtas, então hoje a gente fez toda uma adaptação na minha alimentação e tudo. Então, assim, ela tá por trás disso, a gente já modificou para os treinos pré-Bélgica e nos treinos na Bélgica. E aí, esse projeto envolve todo um pessoal, né? Então, o head coach da equipe que tá deixando a vida, a família aqui para ficar 3 meses com os atletas lá. A gente vai ter mecânico, então todo mundo por trás disso, a galera da Soul que montou as bicicletas, tudo isso. Então é bem legal, assim, quando você vê de perto a movimentação para fazer acontecer esse projeto, né? É bem Você tem bacana. usado a 3R5 a bike? É a 3R5. Eu já testei agora a bike. Eu tô com a minha. Chegou pra mim e além de linda, ela é uma máquina. Conta aí essa máquina, como é que é? Eu fiz o teste dela quando ela lançou, acho que foi ano passado. É, Agora tem a nova já, né? eles lançaram a nova agora. Eu andei na antiga, lá na prova que eu corri em Dubai. Ela é maravilhosa, mas não sei se eu me apeguei a que eu recebi esses dias, mas ela é muito rápida, ela é gostosa de andar, assim. Ela é ótima, maravilhosa, eu tô adorando. E ela é linda, depois eu te mostro uma foto, que eu acho que você não deve ter visto. Mas ela é toda nos tons da equipe, assim, azul, com laranja, e o detalhezinho do nome da equipe atrás, coisa mais linda. A gente coloca a foto aí no vídeo. Ah, então tá. A edição de milhões. É, porque o equipamento para o atleta nesse nível faz uma enorme É, diferença. Faz muita diferença. atleta de alto nível, né? Tem que andar na bike de alto nível. Quando É. a gente fala alto nível ou alto rendimento, né? Hum. O equipamento precisa acompanhar. Isso é verdade. E a Soul te deu um equipamento. Eles deram para os atletas da equipe o mais top que eles têm, né? Que é o lançamento desse ano, câmbio eletrônico. Então, assim, eles estão investindo na gente. Isso é muito bacana ver uma marca nacional dando esse apoio, né? Dando o que eles têm de melhor e sem olhar, assim, tudo no nosso tamanho, tudo na medida certinha. Isso é muito bacana. Foi minha primeira experiência como equipe, mas acredito que nem todas são assim, né? E nesses 3 meses que vocês vão ficar lá na Bélgica, vocês já têm a programação, vão chegar lá e vão receber o cronograma, já sabe quantas provas vão fazer, ou não sabe. A gente já tem um calendário de prova. Eu vou ter que verificar, mas acho que a gente chega a correr umas 15 provas até a volta, né? A gente vai, assim, participar de algumas quermesses. Não vamos correr voltas, né? Provas de mais de um dia. Mas a gente vai correr provas tradicionais lá na Bélgica e provas longas. Então, isso também foi um ponto que a gente teve que fazer uma adaptação nos meus treinos. Porque as provas aqui no Brasil, 70, 80 km no máximo, né? E lá a gente vai correr provas de 150, 160, 170. Então, essa vai ser uma experiência bacana também. E aí, fora esses dias de prova, a gente vai ter os treinamentos com a equipe, né? Que é bem bacana, porque a gente tem uma equipe de 10 atletas, né? 5 meninos, 5 meninos, fazendo os treinos ali, tendo acompanhamento de perto do Ronaldo Martinelli e dos outros treinadores que acompanham individualmente cada atleta. Então vai ser bem legal, vai ser uma experiência incrível, assim, poder vivenciar o ciclismo lá. E essa é a sua expectativa? Ai, minha expectativa é sofrer. É. Confesso, eu acho. Porque a gente sabe que vai ser sofrido. Se a primeira prova você anda lá no fundo, você sobe, você sai de lá pensando, nossa, isso aqui não é pra mim, não. Aí na próxima você vai falar, tá começando a melhorar. Minha expectativa é sofrer e voltar muito melhor do que eu tô indo. E vai estar no final do inverno, né? Ai, graças a Chegar lá. Deus. Eu já corri algumas provas lá, É. o frio é que pega, né? Como é que é essa situação com o frio? Aqui no Brasil a gente não tem, né? Esses dias tá começando a esfriar em Brasília, eu já tô pensando em sair de corta-vento e segunda pele. Tudo adaptável, assim. Eu não me prendo muito a isso, não, assim, é só sair, pedalar, e uma hora esquenta. Né? Aumenta a cadência, né? Deixa aquecer mais as pernas. Mas a gente não tá acostumado aqui, né? Claro que isso é algo que a gente vai no começo estranhar. Sim, mas vai esquentar. Acho que a gente agora em maio, junho Já começa já a ficar começa algumas temperaturas mais gostosinhas de sair pra pedalar. bacana. Eu acho que nesse primeiro momento
algumas coisas mudam, né? Porque você sai de um país, uma língua diferente, alimentação, Sim. né? E quando você vai para fora, né? Para a Bélgica, então a primeira coisa que você vai assustar lá, além do clima, com certeza tem diferença de alimentação. Sim, com Já certeza. programaram algo nesse sentido para vocês se adaptarem ou não? Bom, ainda não, né? A gente tem aquelas conversas. Não, eu cozinho bem, eu faço o almoço, não, eu faço jantar, o café da manhã cada um faz o seu, né? Mas ainda não. Mas assim, acho que vai ser tranquilo. Acho que vai ser tranquilo. Acaba que cada ida no mercado você compra um negocinho ali que te faz lembrar de casa e passa mais rápido do O tempo. sofrimento vai ser pior. Eu acho que assim, eu acho que o maior desafio vai ser a convivência. Porque são 12 pessoas numa casa, né? E aí você muda a rotina, muda a hora de dormir, a hora de acordar, jeito de comer, tomar banho, nananana. Mas tudo adaptável também, né? Acho que isso faz parte do processo para chegar nos objetivos. Com certeza. Para você É, ir amadurecendo, né? E sim, é tudo, acredito que tudo isso são testes. né? Faz parte, né, desse processo. Vai adaptando. Vai É. adaptando, né? E além dessa questão do sofrimento, porque o pessoal, às vezes, quem tá assistindo a gente, não entende quando se fala em sofrimento em cima da bike, né? Explica pra gente aí, além do sofrimento, o que que você imagina lá como desafio? Bom, eu acredito que o grande desafio seja um pelotão que é acostumado a correr, né? Provas como as que a gente vai pegar lá. Então a gente vai ter, assim, alguns desafios de posicionamento, de própria trabalho em equipe. Eu, principalmente, assim, eu nunca corri em equipe no ciclismo, né? Então, isso são adaptações. A gente teve um primeiro teste lá na prova que a gente correu em Dubai. E acho que são coisas que a gente vai sofrer na bike nesse sentido, assim, de trabalhar em equipe, fazer um bom trabalho num pelotão que vai ser agressivo, que vai ser nervoso, que vai ter muita habilidade para andar em, às vezes, assim, lugares que a gente não tá acostumado, né? A gente vê lá o pessoal pegando aqueles paralelepípedos, curva muito fechada, sobe no meio-fio, desce meio-fio, tudo isso num pelotão de 170 meninas, num Aquelas ritmo ruas mais intenso. estreitas, né? Exatamente. Então, acho que esses vão ser os maiores desafios, assim, além do sofrimento físico na prova, né? Vai ser se manter focada para conseguir trabalhar em equipe, tentar algum resultado bacana para alguma de nós ali. Acho que vai ser isso, assim. E os treinamentos, né? Porque a gente não tá indo só para correr prova. Então, acho que a gente vai, na primeira semana lá, fazer testes de lactato, FTP, vários testes. É, a gente vai estar 100% focado no ciclismo, então a gente vai ter treinos muito duros. Então, acho que o sofrimento é mais isso, assim, vai ser esse tipo de sofrimento que aqui a gente não tá muito acostumado, né? E falando da equipe, você já tem uma posição na equipe? Bom, na prova que a gente correu lá em Dubai, a gente correu com outras meninas também na equipe, né? Não só as 5 atletas do Projeto Soul. Então, a gente tinha uma sprinter, então nosso papel era trabalhar para proteger a sprinter, a levar para o final da prova. Lá na Bélgica, a gente ainda não sabe como vai ser, né? Acho que a gente vai ter que ter algumas primeiras experiências para cada uma ir definindo sua função na prova. Mas também vai de dia, né? O dia que a perna tá boa para alguém, o dia que alguém tá melhor posicionado. Mas por enquanto a gente ainda não tem assim definida a função de cada uma, sabe? A gente não teve a oportunidade ainda de competir juntas, só 5 naquelas condições ali. O Marconi é atleta de mountain bike, e talvez quem está assistindo esse episódio não entende essa dinâmica da equipe de ciclismo, Uhum. né? Da estrada, né? Exatamente, equipe ciclismo de estrada, Sim, que durante uma competição trabalha-se em equipe e cada atleta tem o seu papel sim. na equipe. Explica pra gente. Bom, numa equipe de ciclismo, você vai ter sempre alguém que vai se sacrificar para buscar uma fuga, botar na frente, às vezes, e colocar um ritmo mais intenso. Dependendo do tipo de prova, você vai ter alguém que vai ficar para o final só para fazer a chegada, então a sprinter. Geralmente você tem alguém. Lá na Bélgica isso vai ser difícil porque a gente não tem subidas muito grandes. Então, mesmo as meninas que têm um perfil mais escalador,
às vezes vão ter outras funções, né? Como ir buscar uma fuga, colocar na frente um ritmo por algum tempo ali. Então, esses papéis eles são definidos justamente para que a prova aconteça. São várias equipes e cada uma vai tentar trabalhar para levar. Então, às vezes, uma fuga, é, alguém que seja uma passista melhor e a sprinter fica guardada no pelotão. Quando o pelotão pega a fuga, você tem toda uma outra dinâmica de prova. E por aí vai. É muito legal de assistir, né? A gente vê agora, estão tendo as clássicas, a Tour de Flandres, a Paris-Roubaix, a gente consegue ver perfeitamente o, O trabalho das o equipes. trabalho das equipes, às vezes para o Pogacar, para um sprinter, para o Van der Poel. Então é bem legal de assistir, mas é mais legal ainda de correr. Mas É o legal é que verdade. assistir essas provas você aprende muito também, né? Aprendi muito. E isso, inclusive, é uma coisa que a gente tem feito lá em casa, porque, como eu vim da patinação, eu não era muito ligada em prova de ciclismo, né? Ah, eu ia tomar um café da manhã e assistir um campeonato de patinação na Colômbia. E aí agora não, agora é tipo, vamos ter aula, vamos. Então, vamos estudar uma um Tour de France, alguma etapa do Tour de France, alguma clássica, alguma coisa assim, aí a gente senta, pausa, debate, olha aqui, olha isso, nananã. Você viu que ele botou na frente, puxou 4 minutos, saiu, acabou a prova para ele, mas olha ali, o sprinter está na frente, olha ali, o líder da equipe. Então, isso tem sido bem legal também, aprender cada dia mais como é que funciona. Ciclismo de estrada, o trabalho em equipe é Essencial. essencial, né? É, Apesar das pessoas acharem que é um esporte individual, porque no final chega um, é, né? Mas Quem ganha para é tudo. aquele ganhar, é, houve todo apoio, né? Toda sim, uma dinâmica ali, protegendo o ciclista, é, alimentando o ciclista, colocando ele numa posição melhor em relação ao pelotão, né, Marconi? Você Poupando que o é ciclista. poupando o ciclista. com E certeza. depende muito de cada prova também, né? Prova de montanha já é outra história, né? É, Mas, assim, a equipe tem que estar muito afiada para trabalhar por capitão, né? é. E aí a gente tem que se sacrificar, né? Às vezes vai ter que ser isso, assim, nem todo mundo vai conseguir subir, mas só de você ter alguém da sua equipe ali, o prêmio já é seu também, né? A medalha já é sua. Exatamente. Você vê até os atletas comemorando quando o cara da equipe dele ganha, ele tá lá atrás, no rápido pelotão, ele tá lá. É, Mas a UCI proibiu agora, né? Parece. pois é, eu vi isso, né? Não pode mais, aí leva punição. Faz sentido isso? Ele também, né? Pode comemorar. É, Tem umas coisas no ciclismo que não faz sentido. Igual teve uma polêmica esse final de semana, numa etapa do Mundial de Mountain Bike. Não Acredito que pode. não pode, houve uma reivindicação dos atletas ah, para que o pódio subisse cinco sim, atletas, Porque né? antes né? era 5, né? Antes era assim. São só 3. E aí houve uma mudança por parte, acredito que da UCI, pelo que eu entendi. E essa mudança, ao invés de 5 atletas subir no pódio, só os 3 primeiros. Mas no final, ali na comemoração, nessa etapa do, da Copa do Mundo de mountain bike, acabou subindo os 5 atletas. Eu não Eu sei vi se os foi num depoimentos, formato de, de, né? é, É, de Protesto. protesto ou o que que foi. Acredito que a organização do evento acabou refletindo aí, né? Que subiu a 5 atletas e o público, naquele momento em que os atletas Mas eles tomaram uma multa, subiram, tomaram, né? os dois. Subiram o é, pódio, o público, né? foi a loucura. Aplaudiu, foi Foi bem legal. Vai ter vai ser. a dois, né? A Segunda segunda etapa. etapa, né? No Brasil, da Copa do Mundo de mountain bike. Eu ia fazer uma pergunta para você, mas já ficou claro, né? Mountain bike ou ciclismo? Tá enfiado na mountain bike ou não? E se eu te contar que eu nunca subi numa bike de uma mountain bike, você acredita? Mas assim, tá nos planos. Tá nos planos. Mais pra frente, tá nos Quando planos. você voltar da Bélgica, você já tem alguma prova aqui que você está querendo fazer no Brasil? Bom, se tudo der certo, a gente vem correr o brasileiro no meio do ano, né? E aí, no final do ano, a gente ainda não tem o calendário definido. Mas assim, sempre tem aquelas provas maiores, né? Que a equipe tem interesse de correr. Então eu sei que o masculino, por exemplo, tem o Tour do Rio, mas o feminino ainda não tem nada muito definido, sabe? Ah. Tem algum perrengue que virou história?
Ai, perrengue tem vários, mas agora lembrar de um vai ser difícil, mas deixa eu pensar. Perrengue Ai, no ciclismo não falta, né? não, nenhum. Todo atleta passa perrengue. Ou você passa perrengue porque não tem dinheiro, ou você passa perrengue que você vai para um país e não sabe falar a língua, ou você passa perrengue com equipamento no aeroporto, que aí eu acho que é o pior, porque além de perrengue é uma dor de cabeça. Ah, mas eu não vou lembrar de uma história agora. Sou ruim de lembrar as coisas assim do E eu ainda Da pensei. próxima vez a gente combina melhor. Eu dei uma pensada aqui, mas eu não consigo lembrar de algum perrengue, assim, perrengue. Enquanto você vai lembrando do perrengue, alguma prova inesquecível, você já falou, né? Ah, a 9 9 de de julho. julho pra mim Foi marcante. foi marcante. Mas a prova que a gente E comemora. perrengue em treino, tipo assim, já teve pré de fome? Prego de fome? Ela não sabe. Ele tá falando de mim. Conta, o que é? Tenho? Ela tá Não, falando. mas hoje eu não sei o que Pré de aconteceu. fome é ficar brocada de fome. É, todo treino. Mas isso é um problema, viu? Porque eu como e não passa. Cara, hoje a gente foi fazer um treino que eu olhei e falei assim, de boa. Tantas séries lá, uns tiros. Eu falei, mas isso aqui vai ser moleza. Poxa, na terceira eu falei assim, não aguento mais. E bota mel pra dentro, e bota malto. E eu falando, não consigo, não vou nem conseguir voltar pra casa. E a gente parou lá no parque da cidade. Água de coco, Sprite, jujuba, barrinha. E eu não consigo, não, não consigo chegar em casa. Eu tô com muita fome, tô aqui desmaiando. E sal no bretelle. Aff. Mas é, assim, longão principalmente, né? Você já chega no lugar, no ponto de parada, Não, eu falo coquinha e isso pão de porque queijo. pré de fome eu já passei vários, né? Hum. E um dos mais marcantes para mim foi quando eu fui fazer, acho que minha terceira, quarta prova de ciclismo de estrada, eu tinha uns 14, 15 anos. E era área alfa. Hum. Largava ali no Lago Sul, subia 23, fazia área alfa, descia aqui pelo Parque e chegava no lago de novo. Na subida da 23 eu já sobrei do pelotão. Foi todo mundo embora e eu fiquei sozinho. Falei, vou terminar essa prova, né? Os carros de apoio passaram, todo mundo com as motos, e eu lá sozinho. Aí eu fiz a área alfa todinha. Só que eu não levei muita comida, né? E aí, cara, no meio da área alfa lá, acabou o rango, foi me dando aquela fome. Aí veio o prego de fome, que é o que eu te perguntei se você já teve. Prego de fome é quando você não tem comida nenhuma, acabou a energia e você não tem onde parar para comer. E você tem que seguir, ou você deita no chão, ou você vai tentar achar algum lugar para comer. E aí eu fui indo, aí entrou ali descendo pro Parkway ali no Catetinho, o cara vendendo caldo de cana e pastel. Aí eu não tinha R$ 1 no bolso. Parei lá, falei, amigão, eu tô mal. Tem como você me vender um pastel e um caldo aí, eu te pago depois? Ele falou, meu amigo, eu vou te dar isso agora. Aí me deu o pastel e o caldo, eu comi. Falei, obrigado. Aí, voltei pra prova. Nossa, Aí cheguei lá no Lago Sul, eu chegava ali na casa do ciclismo que tinha lá antigamente, ali perto do Gilberto. O pessoal já tava entrando nos carros, indo embora, já tinha rolado o pódio. você chegando. E eu chegando. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, vamos buscar aqui, não vou chegar em casa, né? É comum o Isso ciclista aí é um ter. prego de fome. A gente tem um problema, que é assim, essa subidinha aqui do setor policial é 500 metros da minha casa. Mas eu passo ali, às vezes, que não tem perna pra subir, não tem nada. Outro dia, a gente passando lá, eu falei assim, eu não tô vendo nada. Não tô enxergando nada, tudo branco. Cara, na hora que eu falo isso, vem uma alma caridosa. Opa, bom, vocês estão vindo da onde? Ai, graças a Deus, que eu ia desmaiar. E a gente parou ali no mercado, tomou uma coca. Foi a melhor coisa, acho que foi a melhor parte da semana. É comum o ciclista sair para fazer treino ou até mesmo participar de uma prova e não levar a quantidade de comida E ideal, né? até você aprender isso, né? Aí você tem um pouquinho de trabalho até pegar a manha do negócio. Ou Eu,
Quando eu comecei a pedalar, eu não sabia de nada, né? Então eu saí pra pedalar, nem câmera eu levava. Eu era bem novinha, né? Aí eu, mãe, tô aqui em tal lugar, caminho do Pedrão, 60 km de carro. Você pode vir me buscar? Não tenho câmera, não tenho bomba, não tenho CO2, não tenho nada. Mas hoje eu saio com o meu mecânico. E aí eu saio com os bolsos livres e ele sai com a câmera, com a bomba. É o gregário, é o gregário. Aí às vezes eu falo assim, nossa, me deu uma fome. Você tem alguma coisa pra comer aí? Mas hoje eu tô mais disciplinada, né? Porque aí hoje eu saio com gelzinho, saio com tudo bem certinho, igual da dieta. Legal, legal. Bem, estamos chegando ao nosso final, né, desse episódio. E você quer deixar alguma... Antes disso, eu queria fazer uma pergunta para ela. Claro, é contigo, Titi. Se tem algum ciclista que inspira ela, que te inspira, Boa. Olha, ou uma ciclista, né? aqui no Brasil, agora que eu comecei a acompanhar, tem várias. E vou contar que são várias, não só uma, porque como eu tô começando a conviver com elas, aí você olha de perto que, tipo, sim, cada uma passou por muita coisa para hoje ser seleção brasileira, ser campeã, né? Então eu que vim de outro esporte, estou tendo a oportunidade de conviver com meninas que são atletas há 15 anos de ciclismo, de pista, estrada, e já passaram por muita coisa para hoje ter uma medalha no peito. Então, eu admiro muito as meninas que estão comigo hoje na equipe, que são antigas, a Paula, a Amanda, a Alice, as próprias meninas de outras equipes, o Hélida, Polegade, todas elas abriram muitas portas e tudo, né? Então, eu admiro muito as meninas que correm comigo hoje, que são da minha equipe, e me inspiro muito nelas, de verdade, assim. E aí lá fora, claro, né? A gente tem aquelas ADM e tudo, mas acho que vale a pena falar também das que estão aqui no Brasil, né? Abrindo portas e batalhando aí todos os dias. Eu tenho uma percepção que quando um atleta conquista alguma posição no esporte, aquela posição para ela é o teto, né? Onde ela Sim. chegou. Então, ela conquistou medalhas e assim por diante, avançou bastante. E aí, para ela, chega um nível que chegou no teto. E para você que está entrando, você pode usar aquilo ali como piso, né? Exatamente. Essa evolução, porque você já ganha com a experiência que ela tem, de É, conviver com essa pessoa e tudo que ela já construiu, isso agrega. é. Então, o que é teto para um pode ser piso para você. Exatamente. E eu acho que assim, infelizmente a gente não vê muitas meninas novinhas pedalando por aí, né? Mas assim, a gente tem tantos bons exemplos de que tá dando certo, né? Acho que esse próprio Projeto Soul é um exemplo de que a gente tem a oportunidade de ir pra fora e tudo. E a Tota lá numa equipe, né, World Tour, na Movistar, né? Eu acho que isso já pode ser usado também eu uso como motivação, porque antes a gente achava que não era possível, né? Na patinação era assim também. A gente às vezes olhava lá pra fora e falava, a gente nunca vai conseguir chegar lá. Aí a gente chegava lá e falava, então dá pra avançar mais um pouquinho. E acho que no ciclismo é a mesma coisa. Então acho que nenhuma de nós achava que era possível é, estar numa equipe lá fora, correndo, ganhando pra isso, vivendo disso. E aí hoje a gente tem, né? Então acho que isso serve muito de motivação, né? Pra gente focar, se você quer, você focar, e você usar isso todo dia como um incentivo. Eu uso isso como um incentivo, então eu vejo assim, podia me prender muito a ficar aqui o resto da vida, né? Mas eu tenho vontade de ir lá pra fora correr, e eu uso essas meninas como inspiração, né? A própria Tota, eu vejo ela como um objetivo também de estar ali onde ela está e ter uma oportunidade como essa e você batalhar por isso também, né? Não só desejar, mas trabalhar para isso. E é o que a gente tem feito, né? Acho que é isso, sim. Legal. E já finalizando, né, o nosso episódio, você quer deixar uma mensagem, Uma mensagem. né? Tem seguidores? Não sei, provavelmente, porque eu vou botar isso em todos os lugares. Minha mãe, meu pai, todo mundo vai ver, deixar o like, comentar.
Mas provavelmente os amigos também. Mas eu acho que, assim, uma coisa que. Ah, vai ser clichê, né? Toda frase assim é clichê, mas estar aberta às oportunidades, que é uma coisa que a gente fala sempre, eu e o Alan. Estar aberto às oportunidades, encarar, mas sempre estar preparado para elas. Porque eu acho que eu nem estaria onde eu estou hoje, assim, né? Não que seja lá, mas eu vejo como um lugar legal se eu não tivesse me preparado para qualquer oportunidade. Então, podia ser o convite de qualquer um. Eu ia correr. Eu ia pegar um ônibus daqui, passar 15, 20 horas, que nem eu fiz, para ir correr uma prova e ter a oportunidade de me mostrar para alguém. E acho que para isso você tem que estar preparado e disposto também, né? Então, sempre estar preparado para qualquer oportunidade e sempre encarar, independente do que for, independente do que vem de retorno, porque às vezes você acha que não vai vir nada de lá. E você acaba se surpreendendo, né? Acaba abrindo outras portas. E foi isso que aconteceu comigo. Então, acho que é isso. Independente de ser clichê ou não, eu tenho uma visão bem clara em relação às oportunidades. Que a oportunidade, ela vem e passa. Sim, Mas quando a oportunidade vem, se você não está preparado para ela, ela passa. exatamente. Agora, se você estiver preparado para a oportunidade, ela te abraça. Sim. Eu posso dar um exemplo de casa mesmo. Acho que minha filha, Beatriz, um longo período ela fez inglês e não gostava da aula de inglês, né? E a mãe sempre incentivou. Uhum. Língua é importante. Você precisa fazer inglês. Você precisa fazer inglês. E aí, num decorrer desse período onde ela estava ainda estudando e tal, eu acho que ela já tinha concluído o curso de inglês, surgiu a oportunidade para ela participar de um projeto de tradução na comunidade, na igreja. E ela, se ela não tivesse se preparado, a oportunidade chegaria e passaria. Depois veio a oportunidade na seleção brasileira de rugby, na verdade é paralímpico, né? Que chamam. Seleção Paralímpica de Rugby. Onde o treinador da seleção é estrangeiro, né? Se eu não me engano, acho que ele é francês, alguma coisa assim. Sim. E ele não fala o português. Precisavam de uma pessoa, Olha aí, né? né? Então vem a oportunidade. Se você não está pronto para a oportunidade, ela vem e passa. Se você está pronto, ela vem e abraça. Então você Exatamente. estava pronta para a oportunidade. E aí é o que deu, né? Pedalava despretensiosamente. Mas é exatamente isso. É Legal. exatamente isso. Quer finalizar, Marconi? Bacana, né? Finaliza aí. A gente tem uma representante feminina aí no ciclismo. Legal. Que tem tudo para deslanchar e a gente está na torcida também. Com certeza. Que você consiga alcançar seus objetivos, né? Como atleta, como profissional. E traga muitas alegrias pra gente. Ah, obrigada. De Eu verdade. fico na torcida para que surjam mais também, né? Porque geralmente a gente começa velha, né? Poxa, a gente tem que incentivar as meninas e os meninos a virem com tudo. Ter categoria de base aqui em Brasília para ir lá para fora e disputar campeonato, disputar prova, né? Acho que a gente precisa criar essa cultura aqui. O mais importante é fazer o que você está fazendo, né? Participar de provas a nível nacional, né? Ganhar ritmo, Sim, aparecer, né? E as pessoas irem te conhecendo também. exatamente. Então, vamos aos agradecimentos, né? Sim. Agradecer primeiramente a Ana Carolina, que agora que eu descobri que o nome dela é Ana. Eu que agradeço, poxa vida. Que honra, né? Muito obrigado por ter aceitado aí nosso convite, né? De última hora também. Obrigada a você. Foi muito bom ouvir suas histórias, né? E saber que você é uma atleta super dedicada ao esporte e a gente tá aí torcendo. Agradecer o Arlon também, que é um ex-aluno e hoje é professor também. Sim. Tá treinando ela. E falo muito de você, viu? Muito. Muito. Inclusive, quando a gente se conheceu, ele falava, não, porque o Marconi sempre falava isso pra mim e eu levo até hoje. Aí que legal. Bacana, isso é o reconhecimento, né? É, Isso é importante demais. E assim, hoje ele tem a assessoria dele. E é o que eu sempre falo, assessoria, quanto mais tiver, melhor, mais atletas a gente vai ter pedalando na cidade. sim. Não é uma concorrência, é um amigo de trabalho, então acho que a gente só tem a somar, né? Isso é verdade. E
Agradecer aí os patrocinadores, né? Que a gente falou no início, Bike Registrada, Marconi Ribeiro, a Colmeia, e também pedir a todos dar um likezinho no vídeo para ajudar a gente, compartilhar com os amigos e ajudar a gente a crescer esse canal aí, que a gente está no canal do YouTube e também no Spotify, né? Quem quiser acompanhar só ouvindo, vai lá no Spotify, dá o play lá no Podbike e acompanha a gente aí fazendo um pedal, fazendo um treino, no rolo, né? E escuta nossas histórias aí. É isso aí. Esse projeto foi criado para você, você que está nos ouvindo, nos assistindo, pessoas especiais que hoje acreditamos que esse esporte, o ciclismo, o mountain bike, tem realmente motivado muita gente à prática do esporte. Nós trazemos pessoas profissionais, mas sabemos que a grande maioria são pessoas que gostam do esporte, né? São entusiastas, amantes do ciclismo ou do mountain bike. E isso é para você, um conteúdo relevante, de qualidade, com pessoas que têm um futuro brilhante pela frente, eu acredito nisso. Então, não esqueça de ativar lá o sininho para você receber as notificações, como o Marconi falou. Quero agradecer por você ter ficado com a gente todo esse tempo. Tamo junto, vamos para cima, não afina não. E até a próxima. Boas pedaladas aí. Valeu.